Eu estou andando para cá para primeiro me aproximar do Fernando Nakagawa e dar as boas-vindas, mas principalmente para receber o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que está à frente desta proposta de regulamentação da atividade dos motoristas. Ministro, muito obrigado por estar conosco aqui no Brasil Meio-Dia. Queria que o senhor falasse de como vai funcionar esta linha de crédito e quais são os desafios atuais para conseguir fazer andar a regulamentação no Congresso Nacional. Queria comentar a você, Yuri, Fernando, os telespectadores, agradecer a oportunidade. Primeiro, é importante a gente falar bastante sobre o projeto. Se o projeto virar lei, é ideia, encaminhei essa sugestão ao presidente Lula, não é uma decisão ainda, mas seguramente o governo terá condições de pensar uma linha de crédito para oferecer aos motoristas de aplicativo, como tem os taxistas, o direito de acessar uma linha de crédito que fique mais barato, pensar a retirada de impostos, tal, que joga o preço lá para baixo, para criar a condição deles ter acesso a um carro mais barato para poder melhorar a sua condição. Mas é fundamental, Yuri, que as pessoas entendam o projeto. Primeiro, o projeto de lei não é uma imposição do governo, isso aqui é um resultado de construção de uma mesa tripartite, onde teve 15 lideranças de trabalhadores, 15 lideranças empresariais e o governo coordenou esse debate. É um entendimento entre partes. Tem algumas questões que o pessoal não está, talvez, entendendo, compreendendo. Como funciona um projeto de lei? Ela vai para o Congresso pode aperfeiçoar. Então, se tem algo que o pessoal não... Por exemplo, o pessoal, às vezes eu encontrei na quinta-feira um grupo de trabalhadores de aplicativo, discuti bastante, e no final eles saíram bastante convencidos que o projeto tem algumas, na visão deles, algumas necessidades de ajuste. Não é problema, o Congresso pode perfeitamente... Quais seriam, por exemplo? Ajustar. Eu só chamei a atenção deles que falam assim, por exemplo, a remuneração se dá por hora ou por quilômetro rodado? Eu falei, olha, se os motoristas acharem que é melhor por quilômetro rodado, o Congresso pode substituir, em vez de hora, quilômetro rodado. Agora fala assim, analisa direito e vê se quilômetro rodado de fato é melhor. Porque pensa a cidade de São Paulo, a tua remuneração, você por quilômetro rodado, fica parado 1 hora no trânsito. Você não está sendo remunerado, você não está rodando. Percebe? Então, tudo isso é preciso discutir bem, porque assim, o que está acontecendo de fato? Como é o governo que lançou, eu estou contra. Essa postura pode estar em prejuízo a você. Então, o que eu peço? Tanto aos motoristas, às motoristas, como o parlamento. Estude o projeto, entenda o projeto. É isso que estão dizendo ou não? Por exemplo, eu vou ganhar salário mínimo. Não é verdade. O salário mínimo é tão somente usado como referência para a contribuição à Previdência. Aí muita gente fala assim, mas o governo quer arrecadar. Não, o governo não quer arrecadar absolutamente nada, é um novo imposto. Não, não é um novo imposto. É contribuição ao sistema previdenciário. Para você ter proteção, você tem que contribuir. Por exemplo, esse jovem que faleceu no acidente com aquele boyzinho do Porsche. 3 filhos, a esposa. Se não tiver contribuindo com a Previdência, ele não tem nenhuma cobertura. A Previdência é para lhe socorrer, para lhe proteger. Por exemplo, segunda-feira alguém amanhece com dengue, sem condições de trabalhar, fica uma semana sem trabalhar. Quem repõe as tuas horas não trabalhadas se você não tiver cobertura previdenciária? A Previdência é para cobrir esses dias teus. Se você sofre um acidente, enfim, morte, acidente, licença maternidade da motorista, tudo isso a Previdência dá cobertura. É disso que nós estamos falando. Não é o contrário. Os 32,10 é pouco, eu estou ganhando mais, eu ganho 7 mil reais. Que bom. Agora, segundo as pesquisas, nós temos 12% no Brasil que ganha 4 mil ou mais, 16% da região sudeste ganha 4 mil ou mais. Se você ganha 7, você está lá no topo de poucos. Muito bem. O que é os 32,10? 32,10 é a remuneração mínima. Portanto, se você está ganhando 7 com a remuneração mínima, seguramente você vai passar para 10, para 11, para 12, sei lá quanto você vai passar. Porque as empresas não poderão remunerar abaixo de R$ 32 de momento. Aí tem gente que fala o seguinte, igual falaram para mim na quinta-feira santa. Isso vai virar teto. Ora, se virar teto, se as empresas botar todas as corridas a R$ 32,10, ela estaria descumprindo caso o projeto seja aprovado. Descumprindo a lei. Portanto, os auditores fiscais do trabalho
vai toque na empresa, multar, autuar, enquadrar, tá certo? Então é o seguinte, eu estou aqui dando garantia a você. Leia direito o projeto, entenda o projeto, vamos tirar as dúvidas, porque se é verdade que você ganha R$7 mil, se você ganha R$6 mil, você vai ter uma remuneração maior. Os 32,10 vezes um cálculo, 8 horas por dia, por 5 dias da semana, você trabalha mais que isso, você trabalha mais de 8, você trabalha mais de 5 dias da semana. Mas isso para fazer um cálculo, isso daria 176 horas. 176 horas vezes 32 dá 5.549. Ok? E a contribuição à Previdência é 7,5% do salário mínimo, ou seja, R$ 99,00. Portanto, se você, na remuneração mínima, 3 horas de trabalho, você pagou a Previdência, o resto é para você. Porque as empresas estão pagando 20% para a Previdência Social para você não ter que pagar mais. É disso que se trata. Ministro, só pedir antes de passar a palavra para o NACA, bem rapidinho, a questão da urgência do projeto, que está lá na Câmara e, se não for colocado, vai travar a pauta da Câmara. Isso já está acertado que vai ser mantida a urgência? O senhor conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a esse respeito? Ou pode ser que o governo, para conseguir facilitar a aprovação, retire a urgência do projeto? Veja, nós estamos no diálogo. Você tem um projeto que o governo analisa como muito importante. Mas nós temos que convencer os motoristas, convencer os parlamentares, que pode estar mantido ou não a urgência. Por enquanto está mantido. Não tem o debate comigo, pelo menos, de retirada da urgência. Agora, eu não conversei com o Arthur Lira, porque encarregado de governo para dialogar com o presidente da Câmara não sou eu. Mas eu estou à disposição do presidente Arthur Lira, assim como do presidente Rodrigo Pacheco, para a gente analisar e ver o seguinte: é possível fazer uma bateria de conversas para esclarecer? Eu estou à disposição das bancadas. Aliás, vamos organizar a reunião com bancadas. Terça-feira tem reunião com a bancada do PT. Teve reunião com liderança de governo recentemente. Fiz uma reunião com os assessores parlamentares da federação que compõe com o PT, mas estou à disposição para toda a assessoria de todos os deputados, de todas as bancadas, para a gente conversar e esclarecer. Porque eu acho que a gente esclarecer, a gente facilita o entendimento e pode facilitar, inclusive, a mudança de opinião. Sim. Por exemplo, essa quinta-feira, uma senhora, liderança dos trabalhadores, disse o seguinte: mas, ministro, o projeto de lei autoriza nos punir sem motivo. Eu falei, mas aonde está escrito? Porque se tiver alguém errou, vou mandar mudar. Ela falou, no artigo tal, eu falei, você tem? Aí, eu estava no celular dela, abriu, começa o artigo assim, é vedado. Eu falei, isso aqui está dizendo que é proibido. Ah, é? Mas te falaram errado, te falaram uma mentira. Quer dizer, tem uma onda aí de Tem uma onda de fake news, mentira colocada, levando os trabalhadores à interpretação equivocada. Então, meu pedido é, leia o projeto, tem dúvida, nos chama. Estou pedindo para os sindicalistas fazerem isso, os nossos superintendentes em cada estado entrar no jogo para conversar, para esclarecer. Tenho certeza que, se as pessoas estiverem esclarecidas, ficará a favor do projeto. Ministro, conversando com os motoristas, muitos pedem ou gostam muito do valor da flexibilidade de horas, de dias de trabalho. Seria possível ter neste projeto uma adesão opcional a este regime e aí a diferença ficaria clara entre os que estão no regime e os que não estão no regime? Veja, o projeto garante total flexibilidade. Mas a adesão opcional é possível? A essência do projeto que eles pediram ao presidente Lula em campanha são três coisas. Ter transparência, tem. Ter direitos, tem. E ter flexibilidade, ou seja, ter autonomia. Qual autonomia? Autonomia da escolha do seu horário, de qual plataforma que ele vai trabalhar, se ele vai prestar serviço para 2, 3 plataformas. Mas a adesão ao regime poderia ser opcional, ministro? O regime da Previdência, está dizendo? Isso. Veja, você está falando de uma regulamentação. Se é optativo, não precisa de lei. Se é optativo, a empresa pode optar e os trabalhadores, não precisa de lei. Quando a lei fala, ela cria uma nova categoria de autonomia, de autônomo com direito. Que um direito que vai além do autônomo normal, que tem o direito à organização. Ah, mas eu sou obrigado a ficar sócio sindicato? Não. A Constituição Federal garante a todos os trabalhadores e trabalhadoras o direito à liberdade de escolha. Você vai ser ou não vai ser, a depender de você. Ninguém vai dizer para você está obrigado a se filiar a um sindicato. Não. Agora, a transparência, porque assim, a lei garante uma outra coisa. Todo ano, o reajuste das tarifas, tá certo?
amarrada com a política do salário mínimo. Então, o reajuste vai ser acima da inflação. Mas você pode, a categoria pode ir à luta para aumentar ainda mais. Portanto, as informações são essenciais para isso. Qual a informação? Todo mês a empresa tem que dar o seu extrato, de quanto você percorreu, quanto você foi remunerado, quanto que o passageiro remunerou na plataforma, quanto que ela reteve. Tudo isso para você dizer o seguinte: espera um pouquinho, nós merecemos ganhar mais porque a empresa está retendo muita participação do que o passageiro está pagando, ou reduzir o passageiro. Então, todo esse debate de transparência vai ajudar a equacionar esse conjunto de questão que seguramente seria muito positivo, não somente para os motoristas, mas para o passageiro e para o Brasil. Ministro, deixa eu aproveitar a sua presença aqui no nosso estúdio para uma outra discussão que envolve FGTS. NACA me ajuda aqui nisso. Ontem a Advocacia Geral da União passou a defender ali a correção mínima do Fundo de Garantia pela inflação. Ao mesmo tempo, o senhor tem feito uma defesa ali de acabar com o saque aniversário. O senhor considera que são coisas diferentes, exato. Mas queria ouvi-lo sobre as duas coisas. Tem uma ADI, foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal em análise pelo Supremo, que nós estamos aguardando e respeitamos a decisão que o Supremo tomar. O que tem o debate é o seguinte: o Fundo de Garantia, ele tem tarefas constitucionais. Uma delas é a proteção no infortúnio do desemprego do trabalhador. E tem a tarefa de ser um fundo de investimento para habitação especial, para saneamento e infraestrutura. Onde tem saneamento do Brasil, mais de 90% passou por financiamento direto do Fundo de Garantia. Então tem uma importância social extraordinária para o Brasil. E habitação, Minha Casa Minha Vida, os milhões de habitação que nós construímos, no governo Lula 1, 2, Dilma, e agora Lula, os governos que passaram nesse período, grande parte de responsabilidade do Fundo de Garantia. Então isso é fundamental, a preservação do fundo. O que estava em debate é o seguinte: a remuneração do fundo era questionada por trabalhadores, por sindicatos, com razão. Houve uma mudança na lei de 2017 que estabeleceu o seguinte: além do TR+3, é preciso que o fundo, todo ano, esteja obrigado a reunir o seu conselho e decidir a distribuição do resultado do ano. Passou a ser feito. Então, tem ano, de lá para cá, teve ano que ficou acima da inflação, teve ano que ficou próximo ali. O que o nosso ministro Jorge Messias peticionou ontem, de acordo com as centrais sindicais, que fez uma carta dizendo: nós estamos de acordo com isso, estabelecer reajuste de futuro. Ou seja, o TR+3 mais distribuição dos resultados que garanta, no mínimo, o IPCA. No mínimo. Então, pode ser mais, não pode ser menos. Vamos imaginar que tenha um ano que o TR+3 mais distribuição não atingiu o IPCA. Como vai ficar? O Conselho está na petição, de acordo, que o Supremo possa decidir por aí, esse é o nosso pedido, o Conselho terá a obrigação de pensar a forma de garantir o mínimo de IPCA. Evidente que o Conselho, o que vai fazer? Ele vai reunir e vai estabelecer. O ano que o resultado dê mais, ele vai reservar um pedaço para ter uma proteção, um colchão, para garantir quando der menos, quando não atingir o IPCA. Dizer, é um mecanismo para desincentivar o saque antecipado do FGTS, não, isso como, não por tem exemplo, nada a ver com o saque. Mas acaba ajudando. Não tem. Isso é coisa completamente diferente. Eu estou falando... O saque, está entendido isso? Sim, Muito bem. Isso é para garantir a remuneração que não fez aquela remuneração abaixo da inflação, tal, que, convenhamos, o trabalhador ter o direito a olhar para o seu patrimônio do Fundo de Garantia e ver ele crescendo, acompanhando o desenvolvimento do país. A questão do saque aniversário é outra questão completamente diferente. Foi criada no governo anterior o direito ao saque aniversário e, a partir do saque aniversário, o direito a alienar o fundo. Então, tem trabalhadores que fez alienação de parcelas de 10 anos. Então, antecipou 10 anos, aqui tomou empréstimo e viajou, fez festa, arrumou a casa, vestiu o que o trabalhador desejou. Muito bem. Só que nessa situação, hoje, a lei diz tem a ordem de 8 milhões e pouco de pessoas que foram demitidas desse processo. Ele fez adesão ao saque aniversário, só que foi demitido. Aquela garantia para proteção no infortúnio do desemprego, ele tem negado hoje pela lei.
que criou o saque aniversário. Então, eu recebo todo dia nas minhas redes sociais, ministro, quando você vai ver? Pelo amor de Deus, eu tenho 30 mil reais no meu fundo. Eu fiz uma alienação de 10 mil. Portanto, eu tenho 20 mil líquido, que é meu de direito, líquido certo. E eu não posso sacar porque a lei proíbe. Essa pessoa está errada? Ela está certíssima, tem razão. Só que se eu não mudar a lei do fim do saque aniversário, eu não consigo conceder a ela o direito legítimo dela. Entendeu? Um problema? Sim. Mas é o seguinte, ô ministro, mas se fizer isso, o senhor vai acabar com o direito do trabalhador ter acesso a um crédito mais barato. É um problema. Então, como nós vamos solucionar isso? O trabalhador privado não tem acesso, na sua grande maioria, ao consignado a partir da folha de pagamento que os servidores públicos têm, que os aposentados e pensionistas têm. Porque quando foi criado em 2003, por sugestão minha, inclusive, ali naquele mecanismo, você não tinha tecnologia que temos hoje, e para o trabalhador privado ter acesso a essa ferramenta de um crédito mais barato, dependia de um convênio do empregador com uma instituição financeira. E os empregadores não fizeram. Então, nós vamos propor nesse mesmo projeto, essa ideia, de criar o consignado a partir da ferramenta de gestão do e-social. Porque aí você cria a condição de oferecer ao trabalhador, a todos os trabalhadores, inclusive as trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Ele amplia, além das relações do contrato formal, e vai para tudo que está no e-social, tem a possibilidade de recorrer a esse empréstimo a partir da sua folha de pagamento. Muito bem. O e-social cria a gestão disso. Como vai funcionar, ministro? Bom, vamos imaginar que eu desejo fazer um empréstimo. Eu vou informar a plataforma qual é o meu salário, qual é o meu tempo de casa, qual é o meu empregador. E vou dizer, eu necessito de um empréstimo de 10 mil, de 20 mil, 30 mil, de 5 mil, 7.500. Essa informação vai para todas as instituições financeiras, todas. E toda instituição financeira pode fazer a oferta a esse trabalhador. Vai me ofertar. Eu vou olhar, vou dizer o seguinte, é o BB, é a Caixa, é o Itaú, é o Bradesco, é o PicPay. Tá certo assim? Quem me ofereceu menor taxa, eu vou lá e contrato. Ou seja, o leilão reverso que é possível fazer. Isso aqui, se a gente criar a condição, esse é o mesmo projeto, interromper o saque aniversário, mas criar essa proteção ao trabalhador, o direito de fazer o seu empréstimo. Ministro, desculpa, só voltar à questão dos aplicativos. Não seria possível oferecer uma flexibilidade máxima a ponto de este PL servir apenas para quem optar por este sistema, por este regime, e para quem não quiser continuar exatamente do mesmo jeito que está agora? Existiria esta possibilidade? Será algo opcional? E sobre a regulamentação de duas rodas, em que pé está, qual que tem sido o problema para os entregadores? Eu repito, a opção não precisaria da lei. Mas para quem opta, precisaria, ministro, nesse caso? Não precisa da lei. A empresa, se a empresa optar, vai fazer, vai tocar, não precisa da lei. Registra no regime... Porque seria uma maneira de reduzir a resistência do Congresso e dos motoristas. Veja aí, nós estamos falando do bico. Do bico de quem não pode ser contratado oficialmente. É isso? Sim. Eu não posso fazer uma lei que eu diga o seguinte, estou autorizando o bico ilegal. Veja. Eu faço uma lei para dizer o seguinte, por exemplo, o aposentado por invalidez, ele tem uma proteção, ele adquiriu um problema, doença qualquer, e foi aposentado por invalidez. Essa pessoa, a rigor, não pode ser contratado em nenhum regime oficial. Se ele for flagrado trabalhando, oficial ou não oficial, ele pode perder o seu benefício. Nós estamos dizendo o seguinte, então nós estaríamos autorizando esse trabalhador a assumir esse risco de perder o seu benefício? É preciso compreender o funcionamento da Previdência Social, ela dá cobertura ampla, mas ela tem essa questão aqui. Então você cria uma lei, agora quem quer, se a plataforma quer oferecer bico fora do sistema, é bico, é a ilegalidade do regime trabalhista que funciona no país, percebe?
Então, você tem uma flexibilidade, que não é CLT, porque muita gente fala, CLT. Não, não é. O governo está impondo nada. É uma lei muito flexível, que dá liberdade a você escolher. Ministro, só para a gente Em relação aos entregadores, motociclistas, que a gente precisa encerrar aqui. Nós não esquecemos de vocês. As empresas de plataforma de entrega saíram da mesa em determinado momento porque não concordaram com as exigências de patamares que os representantes dos motociclistas em mesa reivindicaram. As empresas saíram que não dava para topar. Então, é o seguinte, consolidamos dos motoristas, se aprovado a lei, nós vamos botar toda a carga para também discutir com os motociclistas que estão nos cobrando, querem retomar a mesa, e nós vamos retomar a mesa, tenho certeza disso. Ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho e do Emprego, muito obrigado aqui por ter podido participar conosco aqui do Brasil Meio Dia. NACA também, obrigado. Uma boa tarde para o senhor, um bom fim de semana. Agradeço a vocês e aos nossos telespectadores. Um forte abraço.